É com muita alegria que nós estamos hoje dando um pontapé inicial em mais um projeto da PASCOM, da nossa paróquia dos Sagrados Corações, Jesus de Maria. Nós estamos hoje aqui iniciando um projeto de um podcast, onde em tempos especiais estaremos trazendo convidados, né, para estar conosco falando de diversos temas, de igreja, pastorais, fé. E hoje, né, para abrir esse nosso projeto, nós convidamos a Vanessa, da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Primeiramente, agradecer a você, Vanessa, pela sua disponibilidade de estar conosco. Uma alegria muito grande para nós ter você conosco nesse primeiro projeto da Pascom Paroquial. Eu quero agradecer a você, André, por esse convite, por esse projeto. Estou muito feliz de estar abrindo junto com você aí esse podcast. E vamos lá, né? Vamos ver o que tem pra gente hoje. Estou muito feliz. É isso. A nossa proposta para hoje é falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Na igreja católica e também nas pastorais que você passou na sua trajetória, principalmente aqui na nossa paróquia. Então eu vou destacar aqui, pesquisando um pouquinho da sua vida, né? Eu sei que você cuidou um pouquinho dos coroinhas, que foi sua entrada, né, nas atividades da igreja, e depois na PASCOM, na Pastoral da Comunicação, né? Então, essa vai ser a nossa abordagem no dia de hoje, tá bom? Para começar, então, nossa primeira pergunta, né? Conta pra gente como é que começou a sua caminhada na igreja. Então, eu desde criança fui criada na igreja católica, né? Sempre servindo, assistindo às missas. E cresci, vim morar em Vitória, casei. E a gente participava da comunidade de Cristo Redentor em Vitória. Goiabeiras? Goiabeiras. Nos mudamos para cá, para a Serra. Aí a nossa vida de segunda a sexta era levar os meninos para Vitória para a escola. Sábado eu levava para catequese e domingo levar para missa. Chegou um tempo assim que eu falei com meu marido, não tem cabimento a gente morar aqui na Serra, nossa vida ser aqui na Serra, e tudo ser direcionado à Vitória. E um dia a gente passeando, conhecemos a comunidade de São Pedro, com o padre Gessimar, né? A gente ouviu um pouco da homilia dele. Eu falei assim, vamos visitar essa igreja. Visitei. Apesar de não parecer, eu sou um pouco tímida, né? Aí comunica aqui com um, comunica aqui com outro. Aí eu senti no coração de fazer parte da pastoral da acolhida. Por quê? A gente só acolhe ali. Boa noite, boa tarde, seja bem-vindo. Dali já me jogaram para a liturgia. Aí, com o tempo, né, conheci a Cris, o Xavier, os meus filhos já faziam parte dos coroinhas. A Cris e o Xavier sempre viviam viajando e me pedia para cuidar dos coroinhas. Dar um suporte. Dar um suporte. Isso já é na época do padre Tiago, me dando suporte. E toda vez viviam viajando, viviam faltando e eu ali. Só que não sabia eu que eles já estavam me treinando para eu ser a coordenadora dos coroinhas. Então isso foi assim, um impacto muito grande na minha vida, porque eu jamais me senti capaz de ser coordenadora de uma equipe tão grande, né? Uma equipe que serve tão lindo no altar. E aí, como que surgiu, né, esse desejo de servir na São Pedro? Porque assim, a nossa paróquia hoje, ela é composta por 7 comunidades, né? Você mora em Colinas. Colinas nós temos 2 comunidades, né? Que é São Pedro, Nossa Senhora de Lourdes, que você serve hoje, né? Mas por que primeiro São Pedro, iniciar em São Pedro? A gente morava ali no Recreio das Palmeiras e eu não sabia da existência da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Mais próximo dela, né? Do lado. Então a gente passeando de carro, eu conhecia São Pedro, foi aonde a gente veio a começar a frequentar. Aí dali, como eu te falei, comecei a fazer parte da pastoral da acolhida, ajudava na liturgia e fui me incrementando dentro dos coroinhas. E aí, assim, entrando nessa fase dos coroinhas, né? Sendo convidada pelo Xavier, pela Cristina, né? Eles já te testando, te treinando lá na função de coordenadora. O que mais te marcou nesse período que você ficou à frente da pastoral dos coroinhas?
o aprendizado com eles. Porque são crianças e adolescentes, né? Crianças de 7 anos até adolescentes de 17, 18 anos. Uhum. Né? E lidar com o emocional de cada um, o jeito de cada um, né? A vivência A de cada um, vivência de né? cada um. Cada um tem um jeito de ser educado dentro de casa, né? E ali a gente tem que ter uma formação única, né? A gente tem que ser junto, tem que estar caminhando juntos. Então, assim, foi muito forte para mim, mas foi muito bom. Continua sendo muito bom. Você ficou à frente, assim, responsável pelos Coroinhas em quanto tempo? Então, eu fui coordenadora da comunidade de São Pedro. E a comunidade de São Pedro também servia na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que não tinha ninguém. Porque cedia crianças Para servir isso lá, porque lá só tinha uma acólita. Aí, então a gente tinha missas quinta, sábado e domingo. Então a gente tinha que se desembolar com os coroinhas para estar servindo, né? Servindo no sábado, servindo no domingo. E chegou um tempo que eu acho que vai ter um bloco aí que eu vou ter que falar, que eu fui convidada para uma outra função. Deixa na sua frente, não. Aham. Vamos deixar nosso povo aqui que tá acompanhando a gente, curioso, qual que é essa nova função. Falando dos Coroinhas, então, ainda, né? Tem alguma lembrança que é engraçada, que foi desafiadora, que foi especial para você, à frente dos Coroinhas? Podemos pensar em 3 momentos, então. Uma lembrança engraçada que você teve, uma lembrança desafiadora nesse período, e uma lembrança especial. Uma lembrança desafiadora foi porque, como eu tenho muitos meninos pequenos, tem uma formação deles entenderem que ali no altar é um lugar santo, é um lugar sagrado, né? E que a gente tem que ter o respeito, né? Por estar ali servindo no altar. Um Mas momento desafiadora para para poder ensinar passar isso para eles, né? Uhum. isso, passar isso para eles, e também quando a gente se lidar um pouco com os adolescentes, né? Eu sou mãe de uma acólita, de entender separar mãe em casa. Aqui eu sou coordenadora, né? E esses desafios, as opiniões, são as opiniões muito fortes. Então, assim, a gente consegue se entender, né? Se encaixar, mas é um momento desafiador, mas que a gente consegue levar com muita leveza. Desafiadora já foi, então. Agora eu quero uma É engraçado. engraçada. A engraçada que é quase todas as missas, meu Deus. Quase mini infartos, né? Os meninos, o meu Ângelo, que eu sou apaixonada. Na hora que o padre, quando a paz, o anjo está lá no altar. Ele fala assim, toda missa fala assim, Ângelo, não se mexe, não dá paz pra ninguém. E agora, recente, que eu não fui sábado, né? Fiquei sabendo que o do Ambão e o que estava do lado do padre, eles estavam fazendo careta no altar pro outro. E eu não estava. Então, assim, esses momentos são muito engraçados, muito marcantes, Tensos, mas né? muito tensos na minha vida. Mini infartos. Muito. E nessa pergunta ainda, uma lembrança que foi especial. Então, lembranças especiais, eu acho que tem muitas. Eles me têm como uma coordenadora e me têm como talvez uma segunda mãe. Porque eu sou muito alegre, espontânea, divertida. Eu gosto de sair com eles. A gente marca, gente, hoje a gente vai pro cinema. Vai todo mundo pro cinema. Ah, tem um show de Deus em Aracruz. Juntei a galera, fui para Aracruz. Teve uma vez que a gente foi pro shopping, pra ir no cinema. Entramos dentro da Riachuelo. Coloca óculos, coloca roupa, tira foto, coloca máscara. Então, assim, tudo que eles querem parece que é uma jovenzinha junto com os adolescentes. Ou que os pais não fariam, né? Eu tô junto, dentro da igreja e fora da igreja também. Isso aí, a gente vai para convento, a gente vai para. Há pouco tempo, não, tem um ano mais ou menos. Carreguei uma galera, as meninas foram comigo e os meninos foram com meu marido. Levamos para Guarapari, para fazer um luau em Guarapari. Essa fase eu lembro, para quem tá acompanhando a gente, porque a gente sabia na época servia, né? E Pedro foi, adorou, passou um final de semana lá, agradabilíssimo, né? Então, Vanessa, às vezes tem essas loucuras, né? Não, e eles ficaram meio revoltados porque fomos acordar 4 horas da manhã para ver o nascer do sol. Ficamos lá até 7 horas, o sol não nasceu. Viemos todos embora. Quando chegamos em casa, meu marido mandou uma foto de um sol esplendoroso. Falaram que eu era peça ruim. Pé frio. Quer ver nascer do sol, não chama Vanessa. Não chama Vanessa. O que você aprendeu
Essa pergunta a gente está interessante, né? É, Sobre a liturgia, o que foi assim um aprendizado marcante? Você já vivia conhecimentos de missa, né? Você já frequentava missas lá em Goiabeiras, já tinha um certo conhecimento. Mas estar com o coroinha, ele lida diretamente com o altar, né? Ele é um apoio, ele é um suporte direto dos sacerdotes. Então, qual que foi um aprendizado que você adquiriu estando com os coroinhas? Eu, desde a minha adolescência, que eu ia para a igreja, eu falo assim, que a gente se via como um grupo de adolescentes, né, que teve fases muito ruins. E eu era muito de ir para a igreja, mas de não aprender o que a palavra estava dizendo, né? Eu vim, de verdade, ter uma conexão maior com a Bíblia, com as missas do Padre Tiago, que era muito litúrgica. É assim, ele falava diretamente no coração da gente. E eu fui levando isso para minha vida e levando também para os coroinhas, porque a gente está ali com o missal, com a liturgia, com o vivenciado dia a dia, com a palavra de Deus, Com os ministros de Eucaristia, com né? os Que trabalham ministros, isso com eles aí. Então, também. assim, então a gente é uma equipe que tem que caminhar junto. Liturgia, ministros, coroinhas. E aí, então, mas você consegue destacar um aprendizado, algo que você não sabia, que você conseguiu aprender estando com os coroinhas? Teve algo assim que você aprendeu? Então, tem muita coisa ali que eu aprendi, mas eu acho assim que talvez não seja uma coisa muito meio boba, mas que eu aprendi com o padre Tiago, né? Até coisa, não sei, é uma coisa mínima. Que antigamente depois a gente faz a oração, o Pai Nosso, no momento eucarístico, né? E no final a gente sempre falava o amém. Uhum. E não se fala o amém depois da oração, porque a missa continua. Né? E foi uma coisa que eu aprendi e que eu levei pra vida. E às vezes você tá na missa assim, a gente tá fazendo a oração, aí todo mundo amém. E eu já fico meio assim, não fala amém, não. Aí dá Só vontade de pegar o perguntando, né? microfone, gente. Não se fala o amém depois do Pai Nosso, porque a missa continua. É uma Isso. coisa que ficou muito marcada na minha cabeça. E aí deixa a gente, fica esse aprendizado para você também que está acompanhando a gente, né? Isso. Esse ensinamento da Vanessa que ela aprendeu, vamos compartilhar com vocês. Santas missas. O momento do Pai Nosso não se fala amém, né? Porque a oração eucarística ela continua. E aí a gente vê muitas pessoas participando das missas, né? E pessoas assim, anos de caminhada, né? E que respondem amém, né? Então fica esse aprendizado, né, que a Vanessa trouxe para a vida dela e hoje nós queremos compartilhar com vocês, né? Santa Missa, repete comigo, não fala Amém. amém, tá bom? E aí, para fechar esse bloco dos coroinhas, né, sua passagem com os coroinhas, de que forma que esse servir seu com os coroinhas influenciou na sua fé pessoal? Olha, vou te falar principalmente pelas acólitas que servem em tudo que é de encontro de igreja, em tudo. Eu sempre fui uma católica, mesmo sendo coordenadora, às vezes assim, um pouco afastada, junto e afastada. O ano passado, a minha filha me convidou para fazer a quaresma de Frei Gilson. Uhum. Aceitei, então todos os dias eu acordava 3 horas da manhã, ficava até 5, 6 horas, que ele tinha, era bem extenso, né? Quase 2 horas, né? E a pessoa que me convidou dormia, né? Não Que fazia, ótimo. isso aí. E eu consegui fazer os 40 dias, e isso foi um aumento da minha fé muito grande, né? E agora há pouco tempo também, elas o ano passado fizeram a consagração à Nossa Senhora. Esse ano pediram para fazer a renovação com o padre Roberto, né? Conversei com o padre Roberto, se podia consagrar, fazer a renovação das duas. Beleza, eram duas. Daqui a pouco criaram um grupo, já tinha 30 pessoas para Que fazer. bênção. Inclusive o João também, né? E fomos toda vez, formação. Eu falei assim, mãe, por que você não se consagra? E você não era consagrada? Não. Eu falei assim, nossa, mas se consagrar a Nossa Senhora, a pessoa tem que ser muito perfeita, muito digna. E tinha uma menina que fazia toda a nossa preparação, né? E todas as vezes eu conversava com ela. Eu não sei se eu sou digna, porque eu sou pecadora. Ela, Vanessa, se você foi chamada, é porque é pra ser.
Então, toda vez era um aprendizado e aquilo foi aumentando a minha fé e algumas coisas que talvez eu possa até partilhar aqui com vocês, que me incomodava muito, né, durante o período, é porque eu sempre fui usar uma roupa de muito decote. Uhum. Não uso roupa curta, mas uma roupa decotada. E aquilo começou a me incomodar, Que benção. porque Nossa Senhora não anda assim. Então eu comecei a fazer um limpa no guarda-roupa e a fazer doações de roupas que não eram dignas do meu comportamento. Claro que eu não mudei 100%, Sim. mas as coisas estão caminhando. Então, assim, cada coisa que aparece, que foi a consagração, como o Frei Gilson, algumas coisas que vêm da igreja, os meninos. Eu tenho o Ângelo. O Ângelo, ele é um menino muito especial sobre a, sobre a missa, sobre o que o padre fala, sobre a Bíblia, né? Aí tem horas que você tá no meio da missa e ele fala assim, o pai tá falando, tia Vanessa, por que fulano morreu desse jeito, No meio da no missa. meio da missa? Fala assim, Anjo, daqui a pouco tia Vanessa te responde, tá? E eu não sei. Aí eu tenho que procurar Pesquisar. pra estar respondendo a ele. Porque ele faz umas perguntas assim, absurdamente Meu Deus. inteligentíssimas. Interessante, Muito né? interessante. Então a gente pode destacar, fechando essa parte dos coroinhas, né? Que te motivaram, né? Te Muito, modificaram como pessoa muito, grandemente, né? muito. A questão da sua fé pessoal, de acordar de madrugada, poder rezar durante 40 dias, não é fácil, se eu não conseguir fazer, né? Na quaresma de São Miguel. E eu sei que não é fácil, né? E também, assim, quando muda algo em nós, né? Poxa, eu sou da igreja, eu preciso dar testemunho no meu dia a dia, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, né? É algo que está sendo modificado em nós, né? Uhum. Então, que bom que esse processo junto às coroinhas fez essas mudanças na sua Muitas vida, né? mudanças. E aí, partindo então para o seu segundo momento, né? Onde você deixa, né, momentaneamente ou não dá tão 100% da sua dedicação aos coroinhas, né? Mas chega aí um novo desafio. Aí agora eu quero te perguntar, né? Que você começa a explicar como que foi essa passagem, então. Você ia falar no início, eu falei, não, espera um pouquinho, Aham. né? Então agora chegou a hora de você contar pra gente como é que foi essa passagem, né? Da pastoral dos coroinhas para a pastoral da comunicação, que hoje nós chamamos de PASCOM, né? Sim. Aí é uma história longa. Porque, como eu falei antes, né? Os coroinhas eram da São Pedro e da Nossa Senhora de Aham. Lourdes. E há 4 anos atrás, o Márcio e o Michael foram coordenadores geral da comunidade, né? E eu já servi lá como coroinha. Uhum. Uma vez me chamaram para conversar, falar que oraram a Deus, que pediram uma resposta e que se saiu meu nome para fazer parte da PASCOM da comunidade, que não tinha uma menina, mas assim, não tinha muita informação Aham. na comunidade. Eu falei assim, meu Deus, mais um desafio, já tô com aí uma equipe de coroinhas. Eu falei assim, não, vou aceitar. Então ficou aquele rebuliço na minha vida, 2 pastorais, 2 comunidades, né? Tinha muita cobrança dos pais, cada um tinha uma opinião dos Sim. coroinhas. Aí eu conversei com o padre Roberto, sentei com ele, chorei muito, porque eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Falei assim, padre Roberto, fui convidada para fazer parte da pastoral, lá da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, comunidade pequena. E quando eu entrei na comunidade de São Pedro, vamos dar um exemplo assim, tinha 15 coroinhas. Quando teve nova formação, eu trouxe mais 20. Então foi Bastante. muita gente, tinha muitos. Aumentou quase mais de 100%. Tinha bastante. Eu falei assim com ele, eu falei assim, eu preciso abrir mão de alguma coisa para me dedicar só uma. E a coisa seria uma comunidade. Então, e nesse tempo eu já tinha mudado do lado da Nossa Senhora de Lourdes e Uhum. estava morando perto da São Pedro. Aí eu falei assim, ó, o meu coração pede para me servir na Lourdes, que é uma comunidade menor, requer mais servos e vou deixar a pastoral dos coroinhas aqui pra gente. E aí vai ter alguém para estar servindo, né? A comunidade está encaminhada. Levantando novos voos também, né? Sim, sim. Aí fui servir na comunidade Nossa Senhora de Lourdes com a Duda, que já servia lá, com a Alanes.
E para minha surpresa, Deus me presenteou. Veio a Iana, veio o Daniel comigo, veio a Larissa, veio a Lília e veio a Elisa. Isso tudo na Pascom? Não, Ou isso tudo não, porque dos coroinhas, né? Quando eu vim Porque eles serviam lá e cá, na né? escala, E eu aí você trouxe eles definitivamente para a Senhora de Lourdes. Como eu ia para Lourdes, servia na Pascom, eu tava sem coroinhas. Entendi. Entendeu? Aí, como eles viram que eu tava vindo sozinha, só tinha uma, veio a minha filha, que era a Alanis, veio Iana, Daniel, Elisa, Larissa, Lília. E no ano seguinte a gente fez formação. Hoje eu tô com a equipe dos coroinhas com 14, já estamos 7 para entrar. Que bênção. E tô na Pascom aí já há 7 anos. A pandemia tem quanto tempo? A pandemia foi 2021 para 22, né? Os 4 anos. 4 anos, então eu tô há 6 anos aí. 6 anos. Aí pegamos um período da pandemia, que era só gravação ali, só eu e o padre. Que foi quando, na verdade, a Pascom ganhou visibilidade, Isso. né? A pandemia foi um período muito ruim para nós em relação a enfermidades, mortes. Muitas pessoas próximas de nós perderam seus entes queridos, né? Mas para a Pastoral da Comunicação foi muito bom, porque foi um meio da gente ser visto, porque as igrejas estavam fechadas, né? Nós tínhamos na época padres celebrando com um ministro, Sim. com um leitor que fazia todas as leituras e as pessoas em casa, trancadas, né? Porque aconteceu o lockdown, ninguém podia sair. E como que a gente fazia para evangelizar, para levar a palavra de Deus para essas pessoas? Aí a Pascom, que sempre existiu, né? Que antes era só para os avisos, ou era só um slidezinho, né? Ganha um espaço na transmissão das missas, né? E aí então cresce, né? Esse novo, essa pastoral nas nossas comunidades, na nossa paróquia, né? E aí foi quando você então também reforça, né? A Pascom na Nossa Senhora de Lourdes. Não sei se você se lembra, eu ficava muito incomodada de só estar ali celebrando a missa, né? Mostrando a missa. Aí eu tive um projeto que era o texto. Eu lembro, participei desse projeto. Que primeiro foi o texto diário. Todos os dias, 9 horas da noite, eu estava ali ao vivo, fazendo texto com as pessoas. Às vezes tinha 100 pessoas, 200 pessoas. Pessoas que não eram daqui, assim, aleatoriamente eu espalhava. Então, assim, aquilo ali me deu, eu acho que foi o ponto mais forte para aumentar a minha fé. Porque as pessoas tinham meu telefone, compartilhavam de coisas assim, que eu chorava junto com a pessoa. Aí do texto, eu tive um outro projeto, né, que foi a partilha diária da palavra, que teve você, teve a Mariazinha, teve a Cris, teve o Arnaldo, eu tenho que lembrar mais outra pessoa, calma aí, foram 5 pessoas, que era de segunda a sexta. De segunda a sexta. Então cada um pegava um dia da semana e tinha um horário específico, ia pro ao vivo. E depois disso também, junto com isso, teve o texto, teve a partilha da palavra e teve também as músicas ao vivo. Cada um, cantor das comunidades, gravava uma música e eu jogava pro Instagram da igreja. E era um trabalho diário de formiguinha, que era trabalhoso, né? Mas que cresceu muito. E aqui eu quero destacar, pessoal, a importância da Pastoral da Comunicação, que a Vanessa deu esse boom, né? Ou seja, ninguém saía de casa, mas ela conseguiu fortalecer a fé de muitas pessoas com esses projetos. É um texto que chegou a 200 pessoas num dia a participar ao vivo. É a palavra diária que a gente, como leigo, partilhava, mas levava a palavra de Deus para as pessoas que estavam em casa angustiadas. E teve a questão dos cânticos, né? Sim. Envolveu várias pastorais, né? Então a importância, sim, Vanessa já era Pascom, ela fez a Pascom crescer ainda mais com esses pequenos projetos na época da pandemia. Então, assim, já parabenizar você, obrigada, né, por essa sensibilidade de ouvir querer de Deus, né, de fazer chegar a palavra dele, chegar a muitos, né, que acho que esse é o nosso papel enquanto pastoral da comunicação. E aí, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os coroinhas, qual que foi o maior desafio frente à Pascom? Não, assim, eu achei, apesar de ter todo esse envolvimento, né? Mas a maior dificuldade, apesar, como eu falei, de não parecer, eu era muito tímida.
pra estar lidando em frente à câmera. Vê, gente. Você tem Muito cara de tímida, muito tímida. Então, assim, eu tremia, eu tava ali rezando o texto, eu suava, isso aqui tremia por dentro do meu corpo, mas eu tava ali fortalecida. Então, assim, a minha fé cresceu junto com a minha vergonha, que foi diminuindo. Eu era muito vergonhosa. Foi um desafio muito grande, a minha vergonha. Não parece, viu? E aí, falando de comunicação, na sua opinião, tá, Vanessa? Qual que é a importância da comunicação para nossa igreja? É disso, de trazer as pessoas, de evangelizar lá fora, trazer as pessoas para dentro da igreja, a comunicação, levar para aqueles que não vêm à igreja, não querem sair de casa para ver a igreja, talvez estão lá assistindo as lives, né? E tocando o coração das pessoas para estar trazendo pra gente, né? Eu sempre falo que a pastoral da comunicação tem um papel muito semelhante com o anjo Gabriel, né? Aquele que anunciou, trouxe as boas novas, as alegrias, né? As exortações, os cuidados que a Sagrada Família teve que ter no início, né? Da família de Nazaré. Nós somos um pouco isso, né? De anunciar, de chegar numa casa, de chegar num hospital, no quarto escuro, de chegar em alguém que está por algum motivo num período de depressão, né? E levar a palavra de Deus através de uma missa, através de um texto, através de uma live, né? Alguém anunciando a palavra de Deus. Eu acho que isso que é o nosso papel, né? Fazer com que o evangelho ele avance, né, através de ondas magnéticas, através de imagens, de áudio, né, aquilo que a pessoa fisicamente não pode estar. Então ela une, ela linka, né, ela traz a pessoa que não está na igreja Sim. para dentro da igreja através da comunicação. E não só falando, mas você abraçando a pessoa. Sim. Que ela vai sentir aquilo ali, a presença de Deus. Perfeito, perfeito. E aí, assim como os coroinhas também, e fechando esse momento da comunicação, qual que foi um momento marcante, vibrante ou emocionante que você teve junto à Pascom? Da Pascom. Junto à Pascom, né? No seu período da Pascom. Você quer só da Pascom, junto da Pascom. Uhum. Não a Pascom servindo em alguma coisa. Pode ser. Eu não sei se se encaixaria nisso aí, Uhum. né? Mas um momento que ficou muito marcante, que foi transmitido, que estavam todos lá, foi quando o padre Gessimar foi se afastar da comunidade. A missa de despedida. A missa de despedida, aquilo ali foi para mim muito forte. Acho que para todos, né? Que acompanhou o padre de Simar de perto, né? Eu sou suspeito de falar, Nossa, padre Gessimar. mas foi algo que ninguém esperava, né? Por um motivo de saúde, né? Não é algo que ele queria, não é algo que a igreja queria, mas era necessário para ele se tratar, né? E realmente foi marcante mesmo, bem lembrado, né? E que marcou a nossa história, né? Nós estamos indo aí para agora em outubro, né? Nós faremos 13 anos de criação da nossa paróquia, né? E o Padre Ismar teve a sua importância, né? Foi o nosso primeiro pároco, né? E ele realmente levantou nossas comunidades e ele fez, né? Ele deu voz à igreja, né? Porque as igrejas ficavam lotadas com o jeito dele, com a forma dele, né? Uns gostando, outros não, mas a gente vê que muitos gostavam, e as igrejas estavam lotadas. E não existia Pascom na época, eu tô falando assim, porque foram vídeos que cada um gravou, viralizou e jogou nas redes, e aquilo foi muito marcante. E que a Pascom depois fez uso. Fez né? Isso aí. Agora, um outro momento marcante para mim da Pascom, eu sou uma pessoa muito esquecida, tá? Olha, eu chutava que você fosse falar o que eu achei que você fosse falar, mas você não falou. Não vou nem falar não, para não deixar o povo curioso. Não, deixa eu tentar lembrar aqui de algo marcante. Eu posso falar do servir, que foi o ano retrasado, que eu estava servindo na Pascom, no trio. Acertei, tá? Porque eu falei assim, ela vai falar alguma coisa de Corpus Christi, né? É. Acertei.
Foi marcante, mas foi uma coisa que foi. Estou lá no trio, desesperador, no trio, filmando. Aí eu olhei assim, pá! Caiu o negócio lá embaixo. E eu, como não enxergo muito bem, eu olhei e falei assim: meu Deus, que é uma pessoa. Quando eu olhei direito, era minha filha. Eu desci desse trio igual uma louca, desesperada. Ela foi no início antes da missa ainda, né? Que ela foi desmaiou, antes, né? ela Eu desmaiou. lembro desse relato. A vela quebrou o vidro, passou assim próximo, né? Deus botou os anjos, as mãos, Nossa Senhora cobriu com o santo sagrado. Aí continuou a missa, pegaram, carregaram ela pra lá, né? Fiquei com ela um pouco e voltei. Aí foi no dia o Rodrigo Moutinho, Moutinho estava, né? Voltei pra transmissão. E nesse momento, eu com a atenção nela lá, filmando, passou a árvore, pá, em cima do trio. Então foi 2 momentos assim, muito engraçados, muito marcantes, mas um mais trágico, né? Sim, sim. E aí, indo para os nossos momentos finais, né? Como a gente fala assim, tá acabando. Ai, que dó! Passou rapidinho, Quero né? mais. Nem doeu, doeu? Não. Tá vendo? Tava nervosa aí antes da gente começar e tava conversando um pouquinho antes de iniciarmos, mas foi tranquilo, né? E aí, pra gente fechar, Vanessa, 2 perguntinhas pra gente poder ir pros finalmente, né? Em poucas palavras, o que servir hoje significa para você? O meu servir a Deus significa tudo. Às vezes eu sou um pouco criticada às vezes, deixar de ir num encontro familiar no dia da missa para ir para a igreja. Eu falei assim, em primeiro lugar, na minha vida, vem o meu servir a Deus. Sempre. Porque é Ele que cuida de tudo que eu tô passando, tudo que eu tô vivendo. Ele que conhece meu coração. Ele sabe se eu tô feliz, se eu tô triste, né? O que eu tô precisando. Então, assim, o meu servir ali é tudo. E às vezes eu ouço as pessoas falarem meio assim: eu acredito em Deus, mas eu acredito aqui da minha casa. Não é acreditar. Não é você estar aqui fazendo presença, você comungando, você está recebendo Jesus. Isso, para mim, é tudo. Estar perto de Estar verdade, perto, né? como eu falei, esse mês não, esse ano está sendo um ano muito turbulento, com muitas coisas na minha vida. Alguns sábados, esse mês mesmo, todos os sábados eu não fui na missa, mas todos os domingos eu estava lá, não Porque sabe a perdia importância de estar de na estar missa na num missa. dia É. de preceito, né? Como a gente E eu fala. sou muito grata por Deus me escolher para ser filha dele. Amém. Amém. Vanessa, te agradecer, tá bom? Obrigado Obrigada. pelo seu sim, pela tua presença hoje, abrindo esse nosso projeto, tá? Eu não chorei. Eu tô muito feliz. Eu tô emocionado agora, tá? Eu tô muito feliz de ter você com a gente aqui Obrigada. hoje, né? Pra gente fechar, a gente falou tanto de servir hoje aqui, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem Deus. Para quem tem dúvida no servir, que se acha que não, eu não sou capacitado, né? Eu não sei fazer, eu não sei falar, na Pascom eu não sei filmar, não sei editar. Então deixa um convite, deixa uma mensagem aí para quem está nos assistindo hoje, né? Para encerrar esse nosso bate-papo. Gente, como eu disse, né? Eu sou era uma pessoa muito tímida e venham fazer parte. Venham servir com a gente. As comunidades precisam. Temos 7 comunidades, né? Que cada um precisa de um servir numa pastoral. E é muito gratificante. Porque por mais problemas que a gente tenha, que a gente passa, Deus está ali para suprir. Não é o mundo, não. O mundo oferece muitas coisas que a gente acha que é boa, mas o servir a Deus é muito bom. Amar a Deus e a Nossa Senhora é muito gratificante. Então, venha fazer parte da pastoral com a gente e aprender mais um pouquinho. Não precisa é tímido, bem que vai ser. Olha eu aqui, gente. Pessoa de quem disse que eu sou tímida? Quem disse? Ninguém. Muito obrigada, galera. E é isso, Obrigada, pessoal. né? De nada. Eu que agradeço você por estar aqui hoje, né? A gente vai para os nossos finalmente, encerrando o nosso bate-papo, né? E assim, continue conosco, tá? Esse é o primeiro de muitos outros que virão por aí. E curte,
comenta, compartilha, né? Deixe suas observações, suas sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais esse nosso propósito, né? Nesse bate-papo, apresentar pessoas que, com o seu servir, atrai outras pessoas, né? Então esse recado da Vanessa, a gente também quer deixar, vem servir com a gente, nossa igreja precisa, nossa paróquia precisa, então fica aqui nossa gratidão que você nos acompanhou aqui hoje, né? Aguarde, virão outros por aí, tá bom? Então, É isso aí. fica com Deus, até a próxima. Boa noite.